semana a gente começou a falar de classificação probabilística, de naive Bayes, né? Então, eu disponibilizei no Moodle da nossa disciplina 2 conjuntos de slides. Então, o conteúdo de naive Bayes, ele é um pouquinho mais longo, porque a gente fala de algumas variantes. Então, a gente tem parte de naive Bayes para dados categóricos, dados numéricos, e depois a gente inclui também um pouquinho sobre classificação de texto. E a gente, procurei fazer os vídeos, assim, tentar quebrar, né, em vídeos curtos dentro do possível. E aí o objetivo da aula de hoje é a gente conversar sobre esse conteúdo, como eu falei, né, guiado por dúvidas de vocês. Então eu fico desde já disponível, né, para vocês colocarem dúvidas ou, enfim, curiosidades ou alguma coisa em relação aos slides, enfim, qualquer coisa, né, no escopo do conteúdo, a gente já pode começar a discutir. Vocês podem colocar pelo chat, tá? Eu estou acompanhando. Vou deixar projetando os slides, né, a princípio. Ou podem colocar também, quem não preferir por voz, não tem nenhum problema também, tá? Fiquem à vontade, como acharem melhor. Também em relação ao exercício que foi proposto, né, vocês viram que no primeiro conjunto de slides tinha um questionário ali sobre naive Bayes. É uma pergunta, assim, é um exercício bem simples. Esses exercícios ao longo do semestre, eles vão ser normalmente simples, assim, são coisas que a gente provavelmente pediria em prova, entende? Para ver se vocês entenderam naive Bayes, então fazer o cálculo da posteriori para uma determinada instância. Então, é o tipo de questão que a gente normalmente pede em prova. A gente não tem prova esse semestre, então a gente vai colocar essas questões, assim, como formato de questionário, desculpa, como questionários. Alguma pergunta sobre o conteúdo? Eu tenho, professora, quando eu tô ali no Naive Base, quando tem tanto atributo categórico ou numérico, se não tem nenhuma instância, a gente também adiciona um, que nem no... Isso. É importante a gente... na realidade, assim, deixa eu ir lá na questão... Deixa eu projetar aqui os atributos compostos, tá? Mas a gente tem esse problema na parte de atributos categóricos, porque atributos categóricos, a gente tem um número pré-determinado, né, de valores possíveis. Só vou mudar aqui a que eu estou projetando. A gente tem um número determinado de atributos possíveis, então vocês estão vendo aqui, né, deixa eu ampliar para ficar mais fácil. Então, na verdade, esse problema, ele acontece quando a gente tem atributos categóricos, porque se eu, por exemplo, para classe insatisfeito, né, se eu não tivesse nenhuma instância bom, aqui eu tenho uma só bom. Então, quando eu fosse tentar calcular a posteriori para uma nova instância que tem serviço igual a bom, a posteriori para insatisfeito seria 0. Então, a gente acaba tendo esse problema com os dados categóricos, tá? Os valores os dados numéricos não teriam problema, porque você vai fazer a estimativa de média, desvio padrão, dentro da classe insatisfeito. Então, não tem esse problema de não ter uma instância para um determinado valor. Então, todos os números que estão aqui contidos, né, de instâncias na classe insatisfeito, então eles iam ser utilizados para estimar a média e desvio padrão desse atributo. Mas, se estiver trabalhando com atributos mistos, numéricos e categóricos, quando for tratar os categóricos, é importante realmente fazer essa correção de Laplace. Se não ficou claro, você pode me avisar. Não, ficou assim, professor. É que eu pensei que como tu tem outros atributos ali, tu não levaria em conta C0, mas também se tu vai, porque tu faz um somatório, na verdade, de todos esses, não? Ah, não, tu multiplica um pelo outro, né?
quando tu vai fazer a probabilidade total, né? Isso, a gente a gente multiplica. O que pode acontecer é que, nesse caso, a gente tem que os tempos de espera, eles estão normalizados, enfim, mas claro que pode acontecer, eventualmente, a probabilidade condicional de uma instância para uma classe, considerando um atributo, né, que é numérico, pode acontecer de ter uma condicional bem baixa, e aí, claro, como a gente está fazendo uma multiplicação, esse valor vai ficar bem baixo, né, da posteriori. Mas ele dificilmente vai ser zero, a não ser que todo mundo tenha o valor zero, sabe? Assim, por exemplo, se o tempo de espera aqui fosse zero, né? Por algum problema até de preenchimento, assim, alguma coisa, porque quando a gente trabalha com dados numéricos, assim, dados contínuos, é algo bem difícil de acontecer. Aí, claro, a média, desvio padrão seria o zero se todo mundo tivesse o mesmo valor. Então, até poderia considerar alguma estratégia para evitar isso, por exemplo, somar um valor mínimo, né, bem pequeno, acompanhando a escala do atributo que se tem, para evitar que isso aconteça, mas isso é bem mais raro do que com dados categóricos. Tá. Inclusive, eu coloquei nos slides da aula, né, que uma das coisas que a gente faz quando a gente implementa o Naive Bayes é usar o logaritmo dessas probabilidades para permitir que a multiplicação se transforme numa soma, numa adição, e a gente não tenha um problema de underflow na representação dessas probabilidades, porque se eu tiver, por exemplo, principalmente em classificação de texto, né, o tamanho do meu vocabulário, o tamanho de palavras que vão aparecer num documento é, por exemplo, 1000 palavras. Então, se eu fizer essas multiplicações de 1000 atributos e das condicionais, eu vou começar a gerar essas estimativas da posteriori de valores muito pequenos. Então, a gente pode não ter precisão suficiente para armazenar, né, todos os dados. Então, é bem comum na prática, né, na implementação, a gente usar o logaritmo desses valores e aí a soma das probabilidades, em vez da multiplicação. Então, se vocês forem implementar o Naive Bayes algum dia, é claro que hoje em dia linguagens como Python, R e outras têm já implementado esse algoritmo, mas se vocês forem implementar, não esqueçam de colocar sempre o logaritmo das probabilidades e tratar a multiplicação como uma soma nesse caso. Mas mesmo assim, quando tu faz o logaritmo, tu não acaba perdendo um pouco da precisão? Tu pode até perder um pouco, digamos assim, mas não muito a ponto de... Porque a soma tu vai incrementando ela, vai sempre aumentar, né? Uhum. Então, na realidade, o problema da multiplicação é que conforme a gente for multiplicando, a gente vai ficar com valores muito pequenos, e aí já na soma acontece o contrário, a gente vai aumentando esses valores. Como no fim o que a gente quer comparar a posteriori de N classes, ou K classes, eu vou chamar, N normalmente eu uso para instâncias, então K classes, bom dia, tudo bom? Então a gente, isso não teria um problema, sabe, assim, de chegar a impactar nessa estimativa. Sim, ok, entendi. Professor, eu tenho uma dúvida também. Geralmente, quando tem essa implementação desse modelo, o modelo ele é gerado tipo antes de ter qualquer instância de teste. Então, geralmente a gente salva todas essas probabilidades todas calculadas, tipo, fica tudo salvo antes, tipo, pré-processamento. Isso. E aí, no caso, a correção de Laplace é tipo uma exceção, né? Porque ela precisa acontecer na hora, no caso. O que poderia fazer é, por padrão, já assumir uma instância a mais quando vai computar as probabilidades, porque é bem o que tu falou, o Naive Bayes, ele não tem, assim, esse processo de treinamento de modelos, diferente do que a gente viu para árvore de decisão, do que vocês vão ver, por exemplo, para redes neurais, né, que tem todo um processo, assim, uma iteração e tudo mais, ele, na realidade, é calcular as probabilidades. Então, por padrão, o que vocês podem fazer é já incorporar nesse cálculo uma instância a mais para todos os dados categóricos. Então, você fazer isso para todas as instâncias, né? Todos os valores de atributos, considerar uma instância a mais, então nunca vai acontecer o caso de ter uma probabilidade condicional zero para qualquer instância de teste que chegar. Uhum.
Entendeu? Assim, isso aí você pode fazer por padrão. Agora tem uma coisa que é importante, né? A gente está assumindo que os dados que a gente está usando para calcular as probabilidades a posteriori, eles são representativos do meu domínio. Então, por exemplo, se chegar lá, aqui eu tô falando do serviço, né? Então, serviço bom, regular e ruim, tá? E aí vamos supor que eventualmente passa a ter uma categorização desse serviço em ótimo também, certo? Então, meu dado de treinamento não tinha esse valor ótimo. Claro que pela correção de Laplace, eu poderia simplesmente assumir, bom, ele não digamos assim, um novo valor para esse atributo, meus dados de treinamento não são mais tão representativos, e eu posso assumir essa ideia de correção de Laplace. Mas no momento que a gente começa a perceber que está chegando dados que possuem valores que não estão contidos no dado de treinamento, é porque o dado de treinamento já não é mais tão representativo. Então, a gente precisa, por exemplo, coletar mais dados e recalcular as probabilidades a posteriori. As probabilidades a priori e a condicional. Sim, entendi. Obrigado. Né? E isso é uma coisa bem importante de quando a gente trabalhar com qualquer tipo de modelo, a gente sempre está assumindo que o dado que a gente tem para treinar o modelo, ele é representativo do domínio. E que qualquer nova instância que vai ser calculada, analisada, ela vai estar contida, assim, de certa forma, naqueles dados, no sentido, assim, dos valores que ela pode ter, né? Obviamente não a instância propriamente dita, mas os valores que ela pode ter. Então, existe algumas coisas que a gente não chega a discutir no nosso curso, mas é que, por exemplo, a parte de mudança de conceito é quando a gente percebe que os problemas que estão chegando para serem analisados pelo modelo, eles já apresentam distribuição de probabilidade diferente das classes possíveis. Eventualmente, até os atributos, eles passam a ter um valor diferente. Por exemplo, antes eu tinha valores na faixa de 0 a 1 e agora está aparecendo valores na faixa de 0 a 10, por exemplo. Então, tudo isso são mudanças que eu chamo mudanças de conceito, de distribuição. Então, esses casos exigem a gente atualizar modelos, né, o conceito de aprendizado online, que a gente vai atualizando o modelo conforme vão surgindo essas instâncias. Mas isso são conteúdos que a gente não discute especificamente na disciplina, mas se vocês se interessam, são conteúdos interessantes para ler, assim, quem se interessa pela área. A gente não discute nenhum método de aprendizado online? Esse, tipo, auto-incrementado que o modelo vai crescendo? Não, né, no contexto da disciplina a gente não aprende, assim, especificamente de aprendiz de métodos online, assim como a gente não fala de semi-supervisionado, tem uma série de outros métodos que a gente não consegue cobrir na disciplina. Acho que talvez demandaria uma outra disciplina para a gente falar dessas coisas, talvez um pouquinho mais avançadas, assim. Mas são conceitos interessantes para quem se interessa por aprendizado de máquina. Sim. Professor, outra coisa, quando tu normaliza os dados numéricos, porque pode ter, porque eu fico pensando aqui, né, o Arthur adiciona 1 porque não tem, mas se também tu tiver uns tempos muito absurdos, por exemplo, tempo de espera tivesse 60, tá? E o resto tudo 1 minuto, 1 segundo e tal. Esse dado seria muito fora do comum da tua análise, não? Aí tu normaliza para poder deixar todos no mesmo nível, mas mesmo assim um vai ficar sempre muito fora do escopo, né? Sim. Tu tem razão. Isso é uma questão interessante. Então, a gente normaliza os dados, tá? Sempre normaliza os dados de treinamento. E uma das coisas que a gente também vai discutir é que quando a gente está fazendo esse pré-processamento de dados, a gente sempre tem que fazer separado entre treino e teste, por uma questão que a gente chama de vazamento de dados. Não permitir que o dado de teste que a gente vai usar, isso é o assunto da próxima semana, tá? A gente vai falar de avaliação de modelos, e a gente vai discutir a ideia de dados de treino e teste, como fazer essa avaliação, mas assim, e a parte de pré-processamento de dados vai ser um pouquinho mais adiante. Mas a gente sempre faz essa avaliação separada, normalização. Então, normalmente, o que a gente tem que fazer é estimar qualquer parâmetro de normalização. Então, por exemplo, a normalização que a gente discutiu pelo valor mínimo e pelo máximo da distribuição. Também tem uma normalização que usa o valor de média e desvio padrão. Tem mais de um tipo, mas a gente estima esses parâmetros, ou seja, por exemplo, valor máximo e mínimo a partir dos dados de treinamento, e aí a gente aplica isso nos dados de teste. Agora, é claro que se o dado de teste, ele está muito fora daquela distribuição, ele pode ser um outlier, né,
e aí mesmo normalizado, ele vai ter um valor bastante fora daquela distribuição observada nos dados de treinamento, ou pode ser o caso que eu estava comentando antes, que a distribuição para aqueles dados começa a mudar. Por exemplo, a gente pode pensar isso em termos de idade. Vamos supor que a gente faz o treinamento de um modelo para fazer a predição de análise de risco, assim, de crédito, para conceder crédito para clientes de um banco, né? E aí a gente tem os dados de treinamentos e vamos supor que toda a faixa etária, né, daqueles clientes estão entre, enfim, 25 e 45 anos, tá? Vamos supor que só tinha gente nessa idade, tá? E aí, daqui a pouco começa a surgir pessoas com 60 anos, ou então com 18 anos, então elas acabam estando fora dessa distribuição. Se começar a aparecer uma ou outra, pode até ser um outlier, né? E aí existem formas de a gente tratar o outlier, mas se começar a acontecer isso de forma frequente, pode ser porque realmente está mudando o perfil daqueles clientes, a faixa etária está aumentando, ou está diminuindo, ou a empresa começou a postar em outras técnicas de marketing, está atingindo mais pessoas, e aí realmente os modelos precisam ser retreinados. Mas sempre a gente faz essa normalização, considerando que treino e teste vêm da mesma distribuição, e eu sempre estimo qualquer parâmetro para normalização, ou seja, no caso que a gente trabalhou ali, máximo e mínimo, a partir dos dados de treinamento. Então, vamos supor que eu tenho ali os dados de treinamento para a idade, o mínimo é 25 e o máximo é 45. Então, quando chega uma nova instância de teste, qualquer que seja o valor, 50, 30, 18, enfim, eu vou usar esses parâmetros, mesmo que ela acabe não ficando, depois de normalizada, na mesma distribuição dos dados de treino. Ficou claro? Tá. Sim. Tá, mas aí no caso, assim, claro que nem tu falou assim, tem vários, o Python, por exemplo, já tem tudo pronto isso, né? Tu não precisa implementar nada. Mas no caso, então, a gente poderia, esses outliers a gente pode retirar da amostra de teste, então, porque eu fico pensando o seguinte, isso a gente está fazendo estático, né? Mas que nem o Diego, acho que foi o Diego que falou, a gente sempre vai fazer incrementando a nossa base, né? Todo dado que vier, a gente vai dizer, é isso, e alguém vai ter que dizer se é certo ou errado, se acertou ou não, e incrementando, né? Então, vai acabar uma hora chegando que vai ter algum ponto muito fora. Aí a pergunta é se eu retiro esse ponto ou deixo ele, já que ele é muito fora da curva. E pode dar uma resposta errada, no caso. Tá. Então, vamos pensar assim, ó, a gente está trabalhando com uma base de dados que nos forneceram. Então, em princípio, a gente vai assumir que aquela é a base que a gente tem. Na aula que vem a gente vai discutir, dividir uma parte dessa base para avaliar o modelo quando a gente está desenvolvendo. E a gente tem que fazer uma série de passos, de uma análise exploratória desses dados antes de qualquer coisa de aprendizado de máquina, assim, verificar, por exemplo, se tem atributos correlacionados. Por exemplo, se eu tenho ali nos meus dados, é de uma academia, eu tenho peso, altura e IMC. Então, é claro que eu vou ter uma correlação entre peso, altura e IMC, porque IMC é uma variável derivada, né, das outras duas variáveis ou atributos. Então, a gente tem que fazer uma série de pré-processamentos, assim, análise exploratória, e uma das coisas é verificar se tem outliers. Na base como um todo, tá? Eu tô falando da parte de treinamento. Em alguns domínios, os outliers é o que nos interessa. Em outros casos, pode ser uma falha de preenchimento, um erro de sistema, alguma coisa que gerou um dado muito, muito fora da curva. Então, isso vai depender um pouco do domínio, se eu tiro ou se mantenho o outlier. Tá? A gente pode pensar no contexto, assim, por exemplo, de um ambiente de decisão médica, né, clínica, se tem um valor muito, muito fora da curva, pode ser um caso mais grave da doença, alguma coisa assim, né. Mas, por exemplo, se a gente diz ali, tem uma variável que é tipo número de filhos, tá, para uma questão mais de dados sociodemográficos. Então, tem ali 0, 1, 2, 3, e aí, de repente, aparecem uns 50 filhos, aí a gente já fica na dúvida se é um outlier ou não, porque a pessoa pode ter 50 filhos, podem ser 50 filhos adotados, ou, assim, a gente não tem como saber isso aí, né, se é um... Então, em alguns casos, a gente não sabe como lidar. Então, se a gente não tem apoio de alguém que conheça aquele domínio, talvez seja mais seguro a gente remover aquele dado que é um outlier, tá? Uma temperatura muito alta, por exemplo, 100 graus, quando é para ser uma temperatura de uma pessoa, né, que chegou num atendimento. Então, alguns casos a gente consegue identificar pelo que a gente conhece do domínio, outros a gente não consegue,
E existem casos em que a gente não sabe se é um outlier ou não. Eventualmente o outlier pode ser o que a gente tem o interesse, assim, no domínio. Só que a gente só consegue fazer isso do ponto de vista dos dados de treinamento. A gente consegue fazer esse controle de dados de treinamento, já os dados de teste, a gente não tem como controlar isso, entende? Porque a gente assume que os dados de teste são dados desconhecidos, que vão chegar no momento que o modelo está pronto para ser aplicado na prática. Então, por exemplo, análise de novos, de risco de crédito para novos clientes, alguma predição clínica para novos pacientes. Então, no momento, como é que a gente pode identificar que algo está indo mal? É quando o nosso modelo começa a errar muito. O modelo começa a errar muito, daí a gente pode, né, inferir que algo não está indo muito bem, aí teria que reanalisar esses dados para verificar se é algum problema sistemático, assim, né, do preenchimento desses dados que não ocorria, ou é porque alguma distribuição está mudando, ou é porque os outliers, na verdade, não são mais outliers, eles passam a ser valores comuns nessa nova distribuição. Então, na realidade, a gente só consegue fazer esse controle com dados de treinamento, é isso que eu queria dizer. A gente tem nos dados de treinamento, a gente tem que perceber se existem outliers e pensar o que fazer em relação a eles. E aí depende muito do que a gente está trabalhando. Mas nos dados de teste, que são dados novos, realmente desconhecidos, a gente não tem como controlar isso. A gente vai começar a perceber que o modelo não vai bem e vai ter que investigar o que está acontecendo com esse modelo. Tá, obrigado, professor. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Então... Pode ser curiosidade também que vocês tenham, assim, de algum processo. A gente ainda vai discutir muito na disciplina, né, sobre pré-processamento de dados, avaliação de modelos, como eu falei, na semana que vem, e eu até peço que vocês prestem bastante atenção, para mim é uma das aulas mais importantes no nosso curso, porque se aplica, a gente vai falar de aprendizado supervisionado, se aplica a todos os modelos que a gente vai ver, e é uma das coisas que, ao meu ver, as pessoas mais pecam quando não conhecem bem aprendizado de máquina, né, que é não avaliar bem os modelos. Então, semana que vem tem um assunto bem importante. A gente, né, provavelmente vai render boas discussões na nossa aula síncrona da semana que vem. Mas o que vocês tiverem de dúvidas até agora, ou alguma curiosidade sobre o que a gente já discutiu? Bom dia. Bom dia. Eu tenho assim, uma dúvida. Como eu posso saber que tipo de distribuição posso pegar? No caso aqui, você está pegando uma distribuição gaussiana, mas nos dados gerais não tem, não sempre acontece que tem uma distribuição gaussiana, né? Pode ser uma mistura, ou pode ser uma conjugada, no que pode pegar uma gaussiana com uma Bernoulli, assim. Eu como posso saber isso? Uma coisa que poderia analisar, então, isso tem razão, assim, muitas implementações de aprendizado de naive Bayes, desculpa, elas vão assumir uma gaussiana. E mesmo quando os dados não são exatamente, né, uma distribuição gaussiana, é a que tende a melhor aproximar. Então, se você for usar uma implementação pronta de naive Bayes, ele tem algumas opções, a gaussiana, acho que uma binomial, tem algumas distribuições que são utilizadas. Mas sim, se você está implementando e você consegue visualizar os dados e tentar aproximar algumas distribuições, e se verificar que a gaussiana não é a melhor, pode com certeza fazer esse cálculo da condicional utilizando uma outra premissa a respeito da distribuição. Certo? Mas assim, no geral, a gaussiana ela é bastante utilizada, embora eu vou ver aqui, por exemplo, no Python, assim, quais são as opções. Eu normalmente trabalho com R, mas existem outras, digamos assim, possibilidades de utilizar
essa distribuição, né? Enfim, eu estou vendo aqui, por exemplo, no Python tem o Gaussian Naive Bayes, tem o Multinomial Naive Bayes, Complement Naive Bayes, que eu não sei exatamente o que ele, pelo nome não me é conhecido, mas o que ele é uma adaptação do multinomial para dados desbalanceados, que a gente vai discutir um pouquinho na semana que vem. Tem Bernoulli para dados categóricos, enfim. Mas você pode ver que eles normalmente são implementados assumindo um conjunto limitado de distribuições. E mesmo o gaussiano, que eu falei, mesmo que seus dados não sigam todos os atributos de uma distribuição gaussiana, ele tende a ter um bom desempenho. Assim, não necessariamente vai ter um desempenho péssimo, né, em função da distribuição não ser exatamente a mesma. Agora, implementando, você tem com certeza a liberdade de tentar utilizar uma outra distribuição, inclusive pode fazer isso para alguns atributos e não para todos, né? Então, para a maioria dos atributos eu vou usar a gaussiana, mas para alguns atributos eu vou assumir uma outra distribuição. Acho que essa é a parte mais interessante do aprendizagem de máquina, é que a gente tem aquilo que é aplicável de uma forma geral, mas a gente também tem essa liberdade de tentar buscar coisas diferentes, e às vezes até uma alteração em função de uma distribuição, ou como você trabalha os atributos, pode fazer melhorar o desempenho do modelo mesmo, né, do Naive Bayes, em relação a uma implementação padrão. Tá, obrigado. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Quem quiser colocar pelo chat não tem problema, tá? Pode colocar que eu tô acompanhando aqui, eu leio a pergunta. Professor, eu não sei se eu não teria como colocar. Eu sei que esse questionário vale nota no final das contas, né? Os questionários que tem agora, né? Sim, ele vai valer uma porcentagem eu acho que é 30%, se não me falha a memória. Tá, mas eu queria saber se tem como colocar, ou tem alguns exercícios das outras partes. O de indutivo e supervisionado, tudo bem, mas de KNN e tal, não sei se teria como. Só para confirmar, é 30% mesmo, tá? Tu diz da gente colocar, assim, ou seja, propor alguma coisa para vocês trabalharem isso, dando um prazo de repente maior, ou ou avaliar em cima, por exemplo, eu lembro que a KNN eu deixei, né, uma sugestão de... Sim, mas aqui assim, eu achei legal esse dos exercícios, dos questionários, que a gente viu todos os vídeos e fez os exercícios. Os de cima ser a mesma coisa. Talvez não valer todos nota, mas sim só pra gente ter algum treinamento, alguma coisa. Sim, eu posso, com certeza. Eu posso preparar e colocar ali e deixar um prazo maior, porque a ideia é que não são exercícios a ideia é que não sejam exercícios tão trabalhosos no sentido de fazer muita coisa, mas de longos, que eu digo, né, mas eu posso sim, eu vou deixar anotada a tua sugestão e eu vou preparar para a parte de KNN, árvore de decisão. Obrigado, professor. Eu vou ler uma pergunta. Existe uma forma, algum trabalho existente na URGS de trabalhar data prefetching com machine learning? Eu não sei te responder essa pergunta, sinceramente. Eu não tenho conhecimento na URGS que trabalhe com isso especificamente. Eu vou ter que dar uma olhada. De repente eu te respondo, o chat fica salvo, né, e eu vou dar uma olhada e de repente eu te respondo por e-mail depois. Tá? Tá, até um artigo, alguma coisa, eu posso dar uma olhada. Não é especificamente, enfim, a área que eu trabalho, então eu poderia dar uma olhada para ver. E até, assim, ali no Instituto, eu não sei realmente quem trabalha com isso, eu posso discutir, posso perguntar para o Bruno e dar uma olhadinha e aí ver o que eu consigo
verificar dessa área, daí eu te respondo. Tá? Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Vou tomar nota aqui das coisas que a gente discutiu. Mas ficou guardando. Quem quiser fazer pergunta, por favor, fique à vontade. Eu vou, só enquanto ver, né, se não surge mais nenhuma pergunta, mas eu vou comentar com vocês aqui rapidinho o negócio do cronograma. Eu estou colocando aqui o nosso cronograma, né, então essa semana a gente está discutindo parte de modelos probabilísticos de classificação. Percebam que tem outros modelos, por exemplo, redes bayesianas, a gente não chega a discutir no curso, né, a gente discute na redes Bayes, porque infelizmente a gente tem um tempo limitado para falar de todos os algoritmos, a área de aprendizado de máquina é enorme. Então, a gente dá uma base de métodos probabilísticos que fala de naive Bayes, que é provavelmente um dos mais utilizados, principalmente quando a gente está trabalhando com classificação de texto, análise de documentos. Na semana que vem, como eu comentei, a gente vai falar de métricas de avaliação de aprendizado supervisionado. Então, são 2 aulas, claro que vai ser tudo disponibilizado no início da semana, mas são 2 aulas que a gente vai discutir estratégias, métricas de avaliação, que é uma aula bem importante. Na semana seguinte, a gente vai falar sobre uso de múltiplos modelos em aprendizado supervisionado, que é o paradigma de Ensemble Learning, aprendizado Ensemble. E na quinta-feira desta semana, que seria o dia 10 de setembro, a gente vai ter uma aula síncrona com um objetivo principal, mas não o único, né, de discutir o enunciado e requisitos do trabalho 1, que é um trabalho prático, que eu vou liberar o enunciado aqui, junto com o material de aprendizado ensemble, enfim. E aí a gente vai ter nessa aula síncrona, a gente vai discutir dúvidas, eu vou apresentar qual é a ideia do trabalho, alguns detalhes mais importantes sobre o enunciado, e aí responder dúvidas de vocês sobre o enunciado e sobre a matéria de ensemble learning. E aí, percebam que a partir do dia 15 de setembro, é o Bruno que assume as aulas, então essa parte de regressão linear, logística, redes neurais, é o Bruno que ministra. Aí eu volto aqui no dia 6 de outubro para a gente discutir dúvidas sobre o trabalho 1, de aula síncrona, e o Bruno dá a parte de aprendizado por reforço, certo? E aí eu retorno no final de outubro, 27 de outubro, quando a gente começa a falar de aprendizado não supervisionado e a parte de pré-processamento de dados, que é aqui, nesse final, certo? Então, só para vocês terem uma ideia, assim, que nessa primeira parte da disciplina de aprendizado supervisionado comigo, a gente tem essa e mais 2 aulas síncronas, e aí depois entra o Bruno para finalizar a parte de aprendizado supervisionado com redes neurais. Então, redes neurais a gente dedica, assim, uma série de aulas, porque são muitos assuntos relacionados com redes neurais, então ele vê também a parte de aprendizado profundo, e, enfim, então acho que é uma sequência de aulas, assim, bem interessante nesse tópico. Tá, então... Mas alguém gostaria de tirar dúvidas sobre o conteúdo, sobre o que a gente viu?
Tá, ok. Certo. Bom, assim, eu estou à disposição para tirar dúvidas, mas, claro, se não tiver dúvidas, a gente encerra a aula, assim, o objetivo é a gente discutir essas dúvidas. Vou dar mais uns minutinhos aí, se alguém quiser aproveitar o tempo final, mas senão acho que a gente encerra, e eu vou ver se para a semana que vem eu faço essa questão de colocar novos exercícios ali. Eu acho que, como o colega comentou, né, talvez, eu não sei o quanto eles vão ser avaliados, no sentido de que eu sei que vocês têm várias outras disciplinas acontecendo em paralelo, então eu não quero dar uma sobrecarga muito grande de trabalho. Eu vou conversar com o Bruno para ver como é que a gente faz. Qualquer coisa a gente deixa um prazo maior ali até o final do semestre, e aí a gente considera naqueles 30% também esses exercícios, né, para fixação. Eu vou conversar com ele como é que a gente faz, tá? Mas eu vou disponibilizar exercício, sim, a gente só discute a questão do trabalho. Pontos extra, pode ser também, a gente poderia considerar isso. De repente, quem quiser fazer, a gente considera uns pontinhos extras ali. Tá. Pois é, a questão, deixa eu perguntar uma coisa para você, a questão de estender o prazo. Esses exercícios que a gente coloca semanalmente, eu estou deixando o prazo de 1 semana, tá? Mas a minha intenção, assim, o que eu gostaria que vocês fizessem, então, eu não sei se vocês preferem que a gente deixe um prazo maior para esses exercícios ao longo do semestre, porque, assim, os trabalhos a gente vai trabalhar com aquele prazo fechado, né, que a gente discutiu, de em torno de 1 mês para cada trabalho prático, tá? Isso a gente não consegue mudar muito, porque a gente precisa ter um tempo para receber esses trabalhos, corrigir, dar o feedback para vocês, até dar um feedback antes do segundo trabalho, da conclusão, em relação ao trabalho 1, e o trabalho 2 a gente tem que corrigir, porque a gente tem que ver as notas e ver a questão de recuperação, e a gente tem prazos legais, assim, dentro da URGS para fazer isso. Mas em relação a esses trabalhos semanais, se vocês preferirem, não tem problema deixar um prazo maior, assim, eu só gostaria que vocês fizessem, não é nem tanto pela nota, assim, porque pelo aprendizado mesmo, como o colega falou, é uma forma de fixar o que a gente está trabalhando, assim, para ver se vocês entenderam o racional do algoritmo, né, então, se vocês sabem resolver ali o cálculo da posteriori para o naive Bayes, vocês entenderam o naive Bayes. Então, é isso que a gente quer, o nosso objetivo. Então, eu vou, tá, o prazo maior é melhor, tá, então eu vou, em relação a esses que eu estou liberando, eu vou deixar um prazo maior, não sei se até o final do semestre, mas até para vocês, de repente, fazerem mais, fazer e terem tempo de discutir o resultado, né, se ficar dúvida, mas de repente ali até mais da metade ali do semestre a gente deixa. Ou seja, quando a gente começar a falar ali, por exemplo, de aprendizado por reforço, termina o prazo das atividades de aprendizado supervisionado, por exemplo. Ok? Vou anotar aqui. Ok. Pessoal, alguma dúvida para a gente discutir antes de encerrar? Ou se todo mundo tiver ok, a gente encerra por hoje. Ok, por hoje. Tá. Obrigada aos que estavam presentes, pelas dúvidas que trouxeram, foram bem interessantes. Tá ótimo, então. Então, obrigada, pessoal, um bom final da semana aí, tentem acompanhar os vídeos dentro do possível, assim, da semana, do prazo, porque como a gente vai dar vídeos a cada semana, né, novo conteúdo, facilita o acompanhamento. Ok?